E tem duas coisas que eu acho muito legal assim da parte do Frankl e que vão na contramão do que até hoje, talvez boa parte dos psicólogos fazem, mas que elas são assim extremamente visionárias e fora da caixinha, totalmente fora da caixinha. Só que quando você analisa a fundo essa proposta dele, você fala, isso tem que ser assim mesmo, ele está certo. E quais são as duas ideias dele, ao meu ver, assim, revolucionárias mesmo, que ele vai acrescentar? Aí não tem a ver com a teoria em si, mas tem a ver com a continuidade, vamos dizer assim, a extensão, né, das suas ideias. É a ideia de que a logoterapia deveria sempre evoluir. Uhum. Então ele vai dizer, ó, o que eu estou escrevendo agora... É uma coisa que... No futuro, ele diz, eu estou colocando a base, para que os que vierem depois não tenham que refazer o que eu já fiz. Mas é natural que a logoterapia tenha que ser aberta à sua própria evolução. Ele usa literalmente a expressão, eu não quero formar papagaios que só repetem a voz do mestre. Que é uma coisa assim, se você for analisar, pô, deveria ser assim mesmo. Tudo deveria porque ser o assim. tempo vai passar. Então o que ele começou a propor desde a década de 20 do século passado, mas tudo bem, ele consolidou a teoria dele ali, até os anos 70, 80, ele já tinha aquilo consolidado. Mas que seja, quanto tempo já passou? E quanto tempo vai passar? Para que aquelas ideias não percam a relevância, elas vão precisar se atualizar, elas vão precisar incorporar outros conhecimentos. Então, só que ele... não foi necessário que alguém dissesse isso. Ele próprio. Ele mesmo já previu, já falou, isso aqui vai ter que... O que em algumas outras linhas talvez seja um problema. Talvez o que te falaram, né? O Freud hoje em dia, se ele seria um neurocientista. O Frankl nem precisa falar isso dele, ele mesmo já está dizendo. E se surgirem outras coisas, ele entende que as suas ideias vão ter que dialogar com elas. Uhum. E segundo, e aí acho que é mais revolucionário ainda, ele diz que a logoterapia é uma teoria aberta a contribuição de outras escolas psicoterapêuticas. Porque você vê, em algumas instâncias na psicologia, quase que uma pequena guerra. Total. Você tem entrevistado muita gente aí, é capaz de você ter percebido já. Uhum. E até é uma coisa que chega a ser ridícula, assim, porque vem com, às vezes, um caráter de ironia, né? Uma coisa que não devia existir nesse campo. Eu gosto. Eu acho legal. Pro entretenimento é bom. Pro entretenimento é bom, você percebe? Mas veja, a gente está falando de diferentes profissionais de saúde mental, que estudam a natureza humana. Mas é que são visões tão opostas que não tem como não acontecer esse tipo de desdém. Mas você nota que, assim, vamos pensar um indivíduo que seja aí cognitivo comportamental ou um comportamentalista puro. Imagina que eu fique ironizando a maneira dele ver o ser humano. Uhum. Entendeu? Acho que no meu lugar como psicólogo, isso daí não acrescenta para a psicologia enquanto ciência como um todo, para a comunidade psicológica em si. Fica aquele negócio ali até meio infantilizado, às vezes, de uma ironiazinha, uma piadinha e tal. E isso, ao meu ver, a psicologia só vai crescer e ser, de fato, reconhecida, validada cada vez mais, se a gente estiver fazendo as coisas juntos e não brigando internamente. Mas se a psicologia vai crescer e ser uma coisa mais validada se as práticas que não têm evidências também crescerem? Vamos falar disso depois, porque é uma outra história, mas veja só... A grande questão nisso daí tem uma outra pergunta por trás. Quem pode validar e dizer o que não é evidência? Quem está nesse papel? Atualmente é o método científico. Quem é o juiz? Mas o método científico é uma coisa que você pode dizer assim, olha, o método científico... O que é ciência hoje, por exemplo, o que era ciência há 60 anos atrás é considerado ciência hoje ainda? Sim, mas, você percebe? Ele também está em evolução. Mas é como a premissa ali do Viktor Frankl, de evoluir, né? Ele também está em evolução. Então, acho que a gente tem que ser muito cuidadoso quando a gente diz, não tem evidências. O máximo que você pode dizer é assim, não tem evidência por enquanto. Sim. Hoje não temos evidências. Existe vida fora da Terra? Hoje não temos evidência. Não tem evidência. Mas você pode dizer que não existe? Mas e para coisas que foram testadas, por exemplo? Você percebe? Não, eu vejo assim, existe um lado
que a gente está falando de conhecimentos, de áreas do conhecimento, que às vezes a pessoa ela tenta se apresentar como psicologia e ela não é. Tá. Quando isso acontece, de fato, é necessário que se dê nome aos bois aí. Diga, não, isso aqui não é psicologia. Uhum. Agora, daí a eu dizer, por exemplo, que, então já que não é psicologia, isso aqui não presta para nada. Ou pior, eu dizer, isso daqui então é charlatanismo. Uhum. Isso aqui é, por exemplo, enganação. Isso aqui é perigoso. E a gente chega na última instância. Isso aqui deveria ser proibido. Você entra, acho que, num mecanismo de controle que nem sempre é o papel da ciência esse. Uhum. É uma coisa... Existe um discurso de poder por trás de toda essa discussão, né, do que é baseado em evidências. Existe um discurso de poder que ele é muito mais forte do que talvez a sinceridade na busca por evidências. Tanto é... Eu concordo parcialmente. Eu acho que tem dos dois lados. Eu acho que tem pessoas em busca de verdade e ciência e tem pessoas em busca de poder. Tem, com certeza. Mas, por exemplo, a partir do momento... Eu vou dar um exemplo bem simples, tá? A partir do momento que eu vou dizer psicanálise não é ciência. Me desculpa, meu amigo. Me desculpa, você dizer psicanálise não tem evidências. A psicanálise não tem evidências de que seja uma teoria psicológica que dê conta de ajudar as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está falando isso, você está mal informado. Porque existem evidências. E o que eu vejo bastante em podcast, em livros, etc., é justamente isso. Então, o fato da pessoa não conhecer a evidência não significa que a evidência não exista. Você percebe? Uhum. Na logoterapia acontece muito isso também. Eu já cansei de ouvir a logoterapia não tem evidência. Você me desculpa, tem muita evidência, tem pesquisas sendo feitas. E desde o Viktor Frankl, ele era o primeiro que encorajava isso. Só que a pessoa que quer falar da logoterapia, muitas vezes, ou da psicanálise, ela não estudou o suficiente do assunto. Mas o problema é que o que acontece? É que eu vejo que normalmente a galera que faz práticas baseadas em evidências são pessoas que têm uma maior abertura a serem refutadas. São pessoas que, por exemplo, elas estão atualizadas de acordo com a ciência. Se a ciência for atualizada, elas atualizam o procedimento delas. Enquanto que as pessoas que normalmente têm práticas que não são tão baseadas em evidência, quando existe ausência de evidência, ou no caso... É testado e comprova-se que aquele tratamento não tem evidência, ou que seja, tipo, que em algum aspecto ele é uma perda de tempo, aquela pessoa, ela, ao invés de reformular a prática dela e tentar fazer algo que tenha mais evidência, ela começa a defender aquilo com unhas e dentes como se fosse uma religião, como se fosse algo místico. Olha, tu entende o que eu tô falando? Sim, pode acontecer, eu concordo. Mas eu vejo nas grandes correntes da psicologia que são classificadas como sem evidências, na verdade, o que acontece? O que existe é uma enorme campanha que se nega a enxergar, que não considera aquilo que é feito e que é apresentado como evidência. Aí entra no discurso da desqualificação. Não, mas esse seu método não é científico o suficiente. Mas o seu índice não sei do que estatístico não é. Entendeu? A pessoa, aí acontece exatamente a mesma coisa que você falou para o outro lado. Uhum. A evidência está lá, ela é apresentada dentro de pesquisas sérias em grandes universidades e quem já de antemão, porque ele tem lá também as pesquisas dele que vão dizer isso daí que você fala, isso aqui não é um método eficiente. Ele simplesmente não aceita uma outra pesquisa que seja diferente da que ele já tem. Que é a grande discussão que tem acontecido principalmente com a psicanálise. Uhum. Então, a psicanálise tem um monte de estudos, meta-análise, etc., que são apresentados. Só que muitas pessoas vêm e falam, não, isso daqui não é cientificamente adequado. Aí você cai numa outra discussão, que é a que eu falei anteriormente. E quem pode definir, então mas é que dentro da ciência se estabeleceram níveis de evidência. Tu vai ter ensaios randomizados, controlados em laboratório. Sim, mas em ambos os níveis você encontra pesquisas. Sim. Né? Da logoterapia, da psicanálise. Só que assim, se eu não quero aceitar isso como válido,
E aí a gente cai num problema ainda maior, porque se você for pegar... vamos pensar na pesquisa científica em termos da psicologia, em termos de leis gerais. Uhum. É praticamente impossível você formular leis gerais da psicologia em termos de pesquisa. Por quê? Porque você você faz uma pesquisa X, pode ser o método que for, o mais eficiente. Você estudou uma população nos Estados Unidos de tal a tal idade, de tal a tal época. Uhum. Isso se reproduz? Essas mesmas conclusões vão se reproduzir universalmente? Não. Você não consegue saber, a não ser que você faça, né? Não com a população do mundo, obviamente, não é isso, mas com recortes de todas as populações. Você percebe? Então, mas aí vai estar nas limitações em última instância, mas em última instância você cai numa limitação que o máximo que você pode dizer é assim, olha, o estudo tal mostrou que na população tal, no contexto tal e na época tal coisa funcionou ou não. Sim, mas isso é muito diferente. E aí você pegar isso, desculpa, e generalizar, eu acho assim, uma coisa muito ambiciosa, ao meu ver. Mas eu acho mais ambicioso quando tu pega um método que a pessoa inventou, vamos supor assim, e o argumento dele não, com meus pacientes funciona. E tipo... Eu vou te dar um exemplo assim, o que eu acho? Eu acho que tudo poderia existir, cada um se trata com o que quiser, com o que fizer melhor. Mas, na minha opinião, que talvez tu discorde, talvez tu concorde, eu acho que quando é financiado, por exemplo, pelo governo, pelo SUS, só deveria poder entrar o que é comprovado cientificamente. Essa é a minha opinião. Porque, por exemplo, eu não sei também qual que é a tua opinião a respeito disso, mas remédio homeopático, aquilo não faz sentido. Existe, inclusive, um dia que fazem manifesto, que fazem é uma palavra que eu não posso usar aqui, mas que seria a morte voluntária homeopática, em que pessoas se reúnem na frente dos laboratórios. Tomam superdoses e tal. E nada acontece. Sim. Por que nada acontece? Porque aquilo ali é a água com uma gota de remédio diluído 100 mil vezes. Então, por que tem financiamento pelo SUS? Por que eu pago imposto para o governo pagando tratamento inútil para muitas pessoas? E pode ter até outras práticas, né? Agora, isso, tem coisa muito mais louca. Eu não estou capacitado para entrar na questão das políticas públicas, mas o pouco que eu sei é que dentro das políticas públicas, no que diz respeito à saúde mental, existe tanto aquilo que é tratamento, mas aquilo que é complementar, é considerado... Então, a gente teria que saber mais detalhadamente isso, porque se algo entra como um conhecimento complementar no cuidado da saúde, necessariamente, entendeu? Não está entrando como um tratamento. Mas enfim, e acho que quando você entra nesse aspecto, por exemplo, da medicação, de práticas da medicina e tal, eu não estou entrando nesse mérito, não é nem a minha área específica, eu estou entrando no mérito das escolas psicoterapêuticas, que é o que eu tenho um pouco mais de conhecimento para poder falar. E o que eu tenho visto é que algumas escolas psicoterapêuticas, que elas são consolidadas, que elas são praticadas, né? E não no sentido de funcionou com os meus pacientes, não, funcionou, tem funcionado com milhares de pessoas em centenas de países durante muito tempo, em estudos que vêm desde, vamos dizer, a logoterapia. A logoterapia, você vê estudos sobre a sua eficiência em grandes revistas científicas desde os anos 60, pelo menos, sendo publicados sistematicamente e chegando até hoje. E muitas vezes vem alguém que não tem conhecimento da logoterapia, nem sabe desses estudos, às vezes fala aí algumas coisas absurdas assim, e dizer que não tem evidência científica. Entendeu? Essa que é a grande questão. Eu tenho até no meu canal lá no YouTube, pelo menos uns 2 ou 3 vídeos, conversando com um logoterapeuta sobre isso, sobre a cientificidade da logoterapia. E a psicanálise é a mesma coisa. Então, o que acontece? O discurso científico, existe um risco muito grande dele ser utilizado como um discurso de poder. Inclusive, a gente estava falando aqui, por ocasião, né, das perseguições que aconteceram aos judeus, mas não somente aos judeus, a homossexuais, a ciganos, a pessoas que eram de visões políticas diferentes e a doentes, por exemplo.
por algum tempo, usava-se o discurso científico, o que era a ciência da época, por exemplo, para validar a eugenia. Você percebe, Fermento? A grande questão é essa. A grande questão é essa. A minha grande preocupação é essa. E quem garante para nós que com esse mesmo discurso hoje, talvez a gente não esteja na iminência de entrar em outras formas de eugenia? Que em um dado momento também havia uma argumentação científica importante, ou do Cesare Lombroso, que tinha a noção do criminoso, né? A face criminosa. Uhum. Né? Então assim, ciência é uma coisa muito complicada. Uhum. A gente dizer o que é ciência ou não. E eu acho que essa popularização que tem acontecido no Brasil daquilo que é chamado de, no caso, psicologia baseada em evidências, ela tem sido uma popularização, como eu te falei, um tanto quanto infantilizada até, porque ela é apresentada de uma forma, às vezes para ironizar uma outra prática, ou às vezes para dizer que algo não funciona e que só outra coisa funciona. Uhum. E a coisa não funciona dessa maneira. A gente tem que ser muito cuidadoso quando a gente usa a espada da ciência para sair fatiando as coisas. Mas e aí o que tu toma como verdade, então? E aí, só voltando para aquela questão que eu tinha dito, que acho que puxou todo essa linha aqui, esse gancho. Aí o que acontece? Ele vai dizer assim, o Viktor Frankl vai dizer assim, que a logoterapia está aberta a contribuições de outros métodos terapêuticos. Uhum. Porque o fato de eu ter as minhas ideias centrais e elementares que fundamentam a minha atuação, não significa que só porque uma outra ideia talvez tenha partido de um outro ponto, de uma outra visão, mas que trouxe junto consigo uma técnica, um método que funciona, que eu não possa utilizar aquilo. Uhum. Mas eu sou da logoterapia, eu não posso usar tal coisa. Por quê? Se isso funciona. Uhum. E a visão do Viktor Frankl, ela é muito interessante também porque ele vai entender que vamos dizer, uma terapia propriamente dita, um cuidado do ser humano propriamente dito, ele vai ter que ser algo muito mais abrangente. Ele vai ter que pegar um lado biológico, um lado psicológico e o lado espiritual / noético, que é uma outra denominação que ele dá para o espiritual. E o ser humano, ele vai ter que ser compreendido nessas diferentes instâncias. Em outras palavras, o psicoterapeuta nunca vai trabalhar sozinho. Uhum. Nunca. Porque às vezes o que eu estou identificando como uma depressão talvez seja só um estado de desnutrição da pessoa de algum elemento. E se eu não tiver minimamente essa noção de que o físico, o psicofísico está ali em paralelo ao que é o espiritual eu posso explicar depois para ele, não tem a ver com religioso, não é isso, é o nome que ele dá a essa dimensão humana. Se ele vai... Se essa pessoa está com uma deficiência nutricional, não adianta eu ficar ali fazendo a prática logoterapêutica com ela enquanto ela não suprir isso. Uhum. Você percebe? E muitas vezes não é uma deficiência nutricional, muitas vezes é um desequilíbrio neuroquímico, uma questão hormonal, muitas vezes está ligado à privação de sono. Uhum. O ser humano é uma entidade muito complexa. Uhum. Então, não existe um trabalho que você possa dizer assim, de saúde mental completo, que você possa dizer assim, não, eu fiz isso aqui só com psicoterapia. Uhum. A psicoterapia é mais uma das coisas. Mas como que tu tem um norte para fazer um tratamento tipo que não seja a ciência? Tipo, só pra... Não, mas no meu caso eu tenho a ciência, é isso que eu tô te dizendo. Mas tipo assim, ó, vamos supor, eu tenho depressão, vamos supor. Aí eu preciso buscar um tratamento. Como eu vou escolher qual o melhor tratamento para mim? Se não for através da ótica da ciência. Tá, vamos chegar nisso daí. O que eu estou colocando aqui num primeiro momento é o seguinte, a resposta é justamente essa que talvez o anseio que você está colocando aqui. Como que eu vou me orientar em algo que não seja ciência? Mas a logoterapia é ciência. Tá, a psicanálise... mas como que eu vou me orientar em algo que não seja o maior grau de evidência? Porque hoje, se eu pesquisar, tu vai encontrar o tratamento padrão ouro para a depressão vai ser
terapia cognitivo-comportamental, medicação tal e tal, em tal caso, depressão crônica refratária, não sei o quê. Tem o nível. Outras, daí, se essas não funcionam, tu passa para um segundo nível. Mas você percebe, esse, ao meu ver, é o grande problema quando a gente coloca algo e a gente começa a elencar esses padrões, essas classificações, porque a gente se esquece de um pequeno detalhe, né, que na verdade é grande. Viktor Frankl diz o seguinte: toda psicoterapia ela vai acontecer no seguinte campo. Ela sempre vai ser a soma de duas coisas. O terapeuta em si e o paciente. A teoria, ela é importante, certo? A teoria, ela dá um norte, só que a teoria em si, ela é vazia. Você pode ter as teorias, sejam elas quais forem, e como eu te falei, se você for olhar a psicanálise, tem vários estudos que mostram evidências da psicanálise. Se você for olhar a logoterapia, tem vários estudos. Se você for olhar a psicologia comportamental, tem vários estudos. Se você for olhar a TCC, tem vários estudos. Só que isso não garante nada, porque no final das contas é o encontro terapêutico.